Hoje conversando com você sobre migração, né? A gente tem visto aí tantas pessoas se movimentando no mundo afora, as questões na Europa, as questões aqui no Brasil, pesada a questão aqui no Brasil, né? A chegada dos haitianos lá pelo Acre, depois o pessoal do Acre despachando o pessoal para São Paulo, de qualquer jeito aí, que foi uma confusão enorme. Como é que o governo brasileiro tem visto esse processo migratório, a vinda a vinda de estrangeiros para cá, a vinda de pessoas, já aprendi. Não, tá certo, isso é bacana. As palavras têm alma, né? É isso mesmo. Mas a vinda, né, de pessoas de outros países para se estabelecer aqui no Brasil, você que veio de fora, qual é a tua percepção? Primeiro, percepção foi no Consulado do Brasil. Uhum. Primeiro contato, né? Depois do contato que eu teve com a senhora Dona Elma, né? Que me convidou para ser voluntário. Aí também é lá que eu conheci quem é hoje minha esposa, Kênia, que eu abraço, que eu mando beijo para ela, através dessa emissão. Porque ela também, ela não me convidou pessoalmente para conhecer o Brasil. Foi a presidente, que é a mãe dela, que me convidou para conhecer a ONG. Perfeito. Para ser voluntária. Então, o primeiro contato que eu tive com o Brasil foi com elas. Aí, nesse convite especial, foi mandado um convite, o nome da instituição que eu recebi. Fui no consulado para o processo de visto. Então, a lista, a inscrição no site, todo esse processo administrativo. Já no consulado, me deram mais vontade de conhecer o Brasil, porque está escrito: se viajar é a sua paixão, Brasil é seu destino. Aí estava passando telas, muitas coisas sobre o Brasil, e era já uma perspectiva positiva, cara, e conhecer esse país lindo, com toda essa natureza, essas pessoas, toda essa cultura que está por trás. Você não teve nenhum tipo de dificuldade, portanto? Tinha. Teve. Eu pedi esse visto, pensava que uma coisa de 1 semana, 2 semanas vai sair. Demorou 3 meses, toda a burocracia. E nesse momento, a lei do voluntariado no Brasil estava sendo mudada. Então, isso causou mais problema, porque o meu documento teve que ir em todos os ministérios, quase 3 ministérios lá em Brasília. Demorou 3 meses. Vocês não vão acreditar o que eu vou falar agora. Mas eu cheguei a um tal desespero, porque eu parei todas as minhas atividades esperando fazer essa viagem. Que eu não aguentava mais esperar 3 meses. Porque França, Estados Unidos, todos esses países, quando a gente escreve para vir para cá, passando pelo caminho legal, né, administrativo, que é o consulado, que não tem nada a ver com pessoas que passam outros caminhos. Não estou julgando, mas estou falando do meu caso. Demorando tanto tempo, para mim, é um absurdo. Aí escrevi uma carta bem salgada. Falei que eu vou fazer uma cópia para o nosso embaixador que está aqui, explicando para ele que eu sou voluntário para ir ajudar numa ONG, né, que precisa dos meus conhecimentos, do meu tempo, de tudo que eu tenho, para trazer isso para um pessoal, do mesmo jeito que pessoas que saíram de Inglaterra, dos Estados Unidos, indo nessa mesma ONG, e eles, do que eu recebi da informação... Conseguiram mais rápido que você? Mais rápido. Qual é o problema? É a minha cor, é a minha origem, qual é o problema? Eu queria entender. Nessa carta eu fiz isso. E era uma segunda-feira. Falei que eu iria deixar essa carta lá no consulado, segunda-feira. Aí, minha esposa, na época, era minha amiga, né? Aí ela me falou: não faça isso, porque tu vai perder. Falei: não, eu não aguento mais. E você perdeu ou ganhou? Segunda-feira, eu pedi um visto de 6 meses. Segunda-feira me chamaram e me deram um visto de 1 ano. Aí lá que eu entendi realmente que uma história estava sendo criada entre eu e o Brasil. A minha vinda daqui era alguma coisa que nem eu sonhava. Eu nunca pensei na minha vida morar no Brasil. Eu pensava morar no Canadá, em outros países, mas Brasil nunca fez parte dos meus sonhos. E hoje estou aqui. E na verdade aqui é que está se realizando a tua história, E quando eu cheguei, realmente foi muito bem recebido. Eu gosto de fazer essa frase antes de... Me permite?
quando eu cheguei aqui no Brasil, respirei essa ar, vi as pessoas me abraçando de um jeito que nunca foi na África, porque na África a gente gosta muito de apertar de mão, mas aqui a pessoa aperta a sua mão e te manda um abraço. Eu falei, nossa... E ainda dá dois beijinhos, aqui no Rio, dois beijinhos. Eu achava que os africanos somos campeões do carinho, do calor humano, mas quando eu cheguei aqui, não, eu falei, agora eu vou dar a copa para eles. Porque o brasileiro, ele, além de te dar a mão, ele te abraça de uma forma que tão caloroso que eu fiquei, assim, emocionalmente chocado. Bacana. Por isso eu falo aquela frase, que o Brasil é o único país no mundo, e não é que está falando, não estou falando uma verdade que englobe todo mundo. Estou falando que eu, no meu sentimento, o Brasil é o único país no mundo onde um africano pode se sentir em casa. Bacana, bacana. Então, o Brasil tem essa marca, né? A hospitalidade brasileira realmente é uma marca. Como é que o governo brasileiro tem visto essa questão? Olha só, acho que o governo tem sido muito sensível, né? A questão, particularmente dos haitianos, mas também com relação ao imigrante em geral. É óbvio que o que o Noel está colocando, a questão burocrática é lenta. Isso é lenta mesmo, né? Para você conseguir um visto de permanência, demora muito tempo ainda. Então, esses mecanismos têm que ser atualizados. Agora, ele está colocando uma outra questão que me parece importante, que é a questão da recepção no Brasil, né? Quer dizer, nós temos uma ideia do Brasil como um país que é uma democracia racial, uma democracia social, em grande parte é mesmo, né? Mas eu posso dizer uma coisa que ele não colocou, né? Existe discriminação também, infelizmente. Sem dúvida. Né? Quer dizer, nós temos que aproveitar programas como esse para realmente clamar pela tolerância ao outro, né? Ao outro que chega, seja ele de que etnia for, que costume tenha. Essa questão do respeito ao outro é importante. A gente observa, por exemplo, o Brasil, naquela primeira leva que eu falei, da passagem do século XIX para o século XX, teve leis de expulsão muito severas. E nós expulsamos muitos estrangeiros do país, vários inocentemente. Então, nós queremos acreditar que o Brasil não siga o caminho europeu da xenofobia e da discriminação intensa que está acontecendo lá. Porque você tende a receber bem o estrangeiro quando tudo está bem. No momento em que há crises, ele se torna uma espécie de bode expiatório. Ele passa a ser responsável e culpado por tudo. Eu tenho uma pergunta nesse sentido para você, que queria aproveitar. Porque nesse momento de crise, né, quando o Brasil está aí enfrentando desemprego, o próprio brasileiro ele não está conseguindo estar no mercado de trabalho, a questão da migração, ela ajuda ou ela atrapalha? Existe esse problema que eu te coloquei. A questão da concorrência do mercado de trabalho é séria. Então, por vezes, aquela discriminação que não aparece num primeiro momento, aparece nesses momentos. Quer dizer, apareceu historicamente ao longo do tempo. Queremos crer que não apareça com a mesma força agora, né? Mas é possível que apareça. Eu tenho um caso para te contar. Eu cheguei à universidade de táxi e o motorista era um português. Aí nós estávamos até conversando, eu perguntando sobre o Brasil e tudo. Aí uma pessoa quis passar com o carro, ele estava parando para eu descer. Aí ela buzinou, ele disse, um momentinho, a passageira está descendo. Ela virou e disse assim, volte para sua terra. Isso parece uma coisa, né, de menor importância, mas não é. Verdade. Ou seja, de alguma maneira você sempre enxerga o outro. É isso que a humanidade tem que caminhar. Enxerga o outro como um estrangeiro, né? Como um estrangeiro,
como, digamos assim, um outro que amedronta por vezes, ou que ameaça, como você colocou na questão do emprego, não é? E na Europa hoje a coisa é séria, quer dizer, o outro é perigoso. É essa visão do outro, né? Da mesma maneira que você vê o árabe e acha que todo árabe é terrorista. Então são estereótipos perigosos. Verdade. Noel, você que já tem estado aqui no Brasil, agora já resolveu, você está aqui, você está trabalhando aqui no Brasil, né? A gente viu que você é coach, você é professor, você é um empreendedor aqui no Brasil. Como é que você tem sentido essa questão da participação das pessoas que vêm de fora no mercado brasileiro, no mercado de trabalho? Você casou aqui, sempre tem, né? Eu vou enfatizar isso porque eu sei que muita gente que está nos acompanhando vai dizer, mas a situação dele é diferente, porque ele já vem mais abrigado, ele já vem direcionado, ele veio convidado, e o que a Lenata tem dito para a gente é verdade, a gente tem muita gente que está aí passando situações de escravidão no Brasil, né? De escravidão. Qual é a tua visão, o teu sentimento em relação a isso tudo? Então, o seguinte, eu queria primeiro parabenizar nesse sentido dessas pessoas que vêm aqui com um estatuto de refugiado. Como eu vejo lá na Polícia Federal, a agilidade que o governo coloca para fazer eles terem o documento o mais rápido possível. Em média de um mês, a pessoa já está com CPF, carteira de trabalho, para poder ir lá em Caritas, ser encaminhado em algumas empresas que a Caritas ajuda a ter um trabalho rápido, né? Então, essa agilidade do governo pela Polícia Federal para facilitar essa pessoa ter acesso ao documento básico, que é o CPF, uma carteira de trabalho, para poder ter acesso ao mercado de trabalho, isso é fantástico. Isso é fantástico, é uma exceção do que está acontecendo no mundo afora. O Brasil está se destacando porque muitos países assinaram a Convenção de Genebra sobre assistência à pessoa em perigo. Uma pessoa que está em guerra, uma pessoa da Síria, uma pessoa da Líbia, que está fugindo dessa guerra, que não foi causada por ele, foi causada a maioria por esses países do norte, Europa, Estados Unidos, essas coisas, falando que tem armas que foram escondidos, foram lá, criaram uma causa. Essas pessoas vão ficar quietinhos, morrendo na casa deles. Eles vão tentar reagir, buscar sobreviver, nem viver, mas sobreviver, respirar, beber uma água, né? Então, nesses casos que essas pessoas, às vezes, chegam em outros países, igual ao Brasil, e tocam a porta do Brasil. Eu não aguento mais, o meu país está perseguido por isso, por aquilo, eu quero pelo menos uma água para beber, algum lugar para sentar, respirar em paz. Eu quero só paz. E depois vamos falar de trabalho, vamos falar outra coisa. Eu quero só ser recebido. Seja bem-vindo, senta aqui, bebe uma água, depois a gente vai falar como vamos recebê-lo, uma coisa dessa. E nesse sentido, do que eu vejo sobre essas pessoas que vêm com refugiado, o governo brasileiro se destacou realmente na agilidade do processo. Isso é um ponto. Essas pessoas que vêm pelo Acre, esses caminhos, eu vou fazer uma análise muito rápida sobre esse tipo de pessoal que sai da sua terra para ir em outros lugares em busca de melhoria, em busca de paz, de qualidade de vida. Esse tipo de pessoa não é uma pessoa corpo mole, primeira coisa. Porque corpo mole fica em casa. E fica naquela zona de conforto, perto da mamãe, tem toda a comida, pronto. A pessoa que decide sair da sua terra, deixa a sua zona do conforto, familiares, tudo que pode te ajudar, tudo que você conhecia, deixa isso para trás, por ir buscar, e numa aventura que nem sabe se vai dar certo, por mais que eu fui convidado tudo, eu não tinha certeza que quando chego no Brasil tudo vai dar certo. Não tinha essa certeza. Eu já estava com medo se eu iria vencer aqui, se eu iria falar bem português. Quando eu cheguei aqui, não falava português. Aprendi na roça, assim. Então, eu cheguei aqui com R$25 no bolso, como eu iria sobreviver? Não sei. Eu cheguei com esperança. Então, essas pessoas também chegam com essa mesma esperança. E esse tipo de gente que sai do seu país, que for na Europa indo para a África, ou sair da África indo para a Europa, o imigrante em si, é uma pessoa guerreira, uma pessoa que batalha. Essas pessoas que morreram no mar Atlântico,
todos eles são pessoas que juntaram dinheiro com os familiares deles, aquele que menos gastou para essas viagens, gastou no mínimo 5 mil reais. Alguns dados falam 3 mil euros para poder fazer essa viagem, porque tem que pagar cada vez, tem que pagar. Então, essas pessoas não são pobres, a maioria. Essas pessoas têm atitude de vencedor, por isso ele já sabia, na saída da terra dele, que ele vai enfrentar muitos obstáculos. Né? Verdade. E mesmo assim, ele não para, né? Ele está mentalmente preparado por isso. Alguns falam que eu sei que posso morrer, mas eu não vou deixar de tentar. Eu vou tentar, né? Aonde estou vendo é pior, então lá pode ser menos pior. E não é uma questão de abandonar o seu país, é uma questão de buscar oportunidades de qualidade de vida. Porque as pessoas me perguntam, você não tem saudade da sua terra? Você vai voltar quando? Falei, primeiro, você acha que eu estou indo no mercado e voltar? Ir no Senegal e voltar e 5 mil reais no barato. E outra coisa, eu estou morrendo de saudade da minha mãe, dos meus amigos, né? Até da comida, né? Porque a comida aqui é diferente, né? Aqui a gente gosta de comer com arroz, peixe todo dia, a gente gosta de comer com pimenta, sabe? Outros tipos de gastronômico que não tem aqui. Muitas outras coisas que a gente tem saudade. Mas o que é a saudade? Frente às oportunidades. Em frente às oportunidades do seu futuro e da sua melhora de vida. Você prefere colocar entre essa saudade e tentar lutar. E esses países, esses imigrantes, um dado muito importante, até pode pesquisar pela internet, mais de 1.000 bilhões estão sendo mandados pela diáspora para os países de origem. Essas pessoas são esperança para a família deles. Porque eles que estão sustentando, mais que essa ajuda internacional que a África, por exemplo, está recebendo, se junta o dinheiro que os africanos mandam para os países dele, ele vai muito além dessa ajuda pequenininha que eles recebem dessas ONGs, dessas instituições que falam que estão ajudando. Então, quer dizer, essas pessoas que viajam, que ficam por fora, traz mais esperança para os familiares deles, porque eles foram escolhidos, porque têm atitude e tem um perfil, aí juntaram tudo, deram para ele, então falaram para ele, vai você tentar ajudar a família. Eu não sei se é em relação ao Haiti, mas tem um desses países, né, de forte migração, que o retorno do dinheiro que as pessoas mandam para lá já representa algo em torno de 20 tantos por cento do PIB, né? Essa questão das remessas é uma coisa séria. Isso que você está colocando, vários países, se deixarem de contar com as remessas que estão sendo mandadas por imigrantes, vão ter dificuldades. Perfeito. Olha só, eu já preciso ir para o intervalo, a gente já estourou demais esse bloco, mas eu quero voltar com vocês ainda agora numa questão. Porque o que você coloca e do olhar que a gente tem, né, do carinho que a gente tem por essa pessoa que chega é fundamental. E o olhar em termos de direitos humanos a gente não pode perder de maneira nenhuma. Mas fica uma questão. As pessoas, essas imigrações, elas estão acontecendo muito mais por motivos políticos ou por motivos econômicos? Quais são também os cuidados que a gente deve ter? Porque a gente sabe que tem a questão do terrorismo e muita gente vem com uma capa, né, de uma questão diferenciada, de uma questão de busca de oportunidade, mas ela vem para se infiltrar, etc. Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês a respeito dessas questões e outras que eu levanto para tentar minimizar o nosso tempo. Vamos para o intervalo.